Bem-vindo a todos, pessoal. Vamos iniciar agora mais um bloco da nossa despesa pública. Então a gente já falou das classificações da despesa pública e agora então a gente vai falar dos estágios da execução da nossa despesa pública. Aqui então tem uma breve apresentação sobre mim, mas vamos logo para o que interessa. Então vamos lá, pessoal. A gente tem as várias etapas da nossa despesa pública. A gente tem o nosso planejamento, a gente tem a execução e também a gente tem o controle e a nossa avaliação. Então vamos lá, pessoal, como é que funciona a etapa do nosso planejamento da nossa despesa pública? E aqui eu vou dar um panorama geral e nas próximas aulas vou falar especificamente de cada uma dessas etapas. Então tudo, pessoal, começa com a nossa fixação da nossa despesa na nossa lei orçamentária anual. O que seria essa fixação da despesa na nossa lei orçamentária anual? Seria aquela dotação inicial. Com base, então, na nossa receita prevista para o exercício, o que a gente faz? A gente olha, com base, então, vou arrecadar X e eu vou gastar tanto. E como é que eu vou gastar tanto? Vou pagar, por exemplo, 1 bilhão para servidor, vou pagar 300 milhões para contratos. Então, e eu vou fazer isso de forma inicial. Então, vai ser aquele meu start da minha lei orçamentária anual. Aquela figura inicial que eu vou começar meu exercício financeiro. Então, isso que é a nossa fixação da despesa na minha lei orçamentária anual. Então, é com a minha publicação inicial da minha lei orçamentária anual, quanto que tem para fazer com cada uma dessas dotações, né? O que eu posso fazer com o dinheiro para cada uma dessas despesas públicas. Mas olha só, pessoal, pode ser que esse meu planejamento inicial ele não seja suficiente. Então, muitas das vezes eu planejei de uma forma que sobrou de um lugar e faltou em outro. E eu posso fazer o quê? Eu posso fazer esse remanejamento. E esse remanejamento do orçamento, desse orçamento inicial, que foi feito aqui no item 1, eu faço esse remanejamento por meio dos créditos adicionais, que é o que? A movimentação dos meus créditos orçamentários. Enquanto aqui é fixo, né? De acordo, é um momento zero, com a minha aprovação da minha lei orçamentária anual, e aqui já é o momento 1, 2, 3, que é o quê? Aquele momento que eu vou até a finalização do meu exercício financeiro. Vou fazendo as movimentações de acordo com a necessidade de cada órgão orçamentário. E eu também posso fazer aqui uma descentralização de créditos. Aqui, pessoal, a descentralização de crédito, eu não vou entrar um pouco mais a fundo, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas para não confundir um pouco vocês e também para não deixar aqui em branco, o que funciona essa descentralização de crédito? Pensa da seguinte forma, eu recebi o orçamento ainda vai continuar comigo, mas só que eu vou pedir ajuda de alguém para executar essa despesa para mim. Então, eu vou ser o responsável, ainda vou estar com o orçamento, mas eu peço para alguém, olha, pessoal, eu sei que você executa melhor que eu, você tem mais expertise, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui uma responsabilidade para você executar essa despesa, você faz tudo e depois você me presta contas para ver se foi tudo de acordo com o que a gente providenciou, né, que a gente combinou. Então essa é a descentralização de crédito. Continua ainda com a pessoa responsável, mas só que ela delega para outra pessoa somente executar, mas ela que é a responsável ainda por essa dotação orçamentária. Ela só delega a execução, ela não delega o crédito orçamentário. Mas a gente vai falar mais à frente como é que funciona isso daí, de uma forma mais minuciosa. E a gente tem também a programação orçamentária e financeira. Pensa da seguinte forma, pessoal, tudo que a gente falou até agora foi de orçamento, mas pode acontecer o seguinte, olha, eu planejei com base numa receita que eu esperava arrecadar. Mas vamos supor que aconteceu uma crise, aconteceu uma guerra e essa minha receita que eu estava esperando, ela caiu ali 30%, 40%. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que compatibilizar esse meu orçamento com o meu financeiro. Pessoal, não adianta nada. O orçamento, se ele tiver o lastro financeiro, ele não serve para nada. Ele vai ser um orçamento, uma peça fictícia. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? De acordo, né, com vai entrando dinheiro no Estado, muitas vezes eu previ que vai entrar 1 bilhão, por exemplo, de ICMS. Aconteceu alguma coisa, vai entrar só 700 milhões. O que eu tenho que fazer? Contingenciamento. Eu tenho que fazer, então, essa programação orçamentária e financeira. Eu tenho que fazer agora o meu orçamento caber dentro da minha perspectiva real de arrecadação. Então, sempre tem que fazer, durante essas etapas da minha despesa pública, essa minha compatibilização entre o que eu orcei e o que efetivamente vai entrar de dinheiro nos cofres públicos. E por último, pessoal, nessa etapa de planejamento, tá vendo que é porque eu não fiz nada de execução. Eu só propiciei, eu fiz aqui um terreno fértil para eu poder fazer o quê? A minha despesa pública. E por último, aqui na nossa etapa de planejamento, a gente tem a licitação. O que vai acontecer? Com base, né, na minha lei de licitações, principalmente a 14133, eu faço todo um arcabouço jurídico, né? Eu faço toda uma preparação prévia para eu fazer o quê? Para eu poder fazer essas despesas públicas, né? Então, vou ver qual é a proposta mais vantajosa para a administração, fazer todo aquele procedimento financeiro, orçamentário, de contratação,
para eu conseguir, então, efetivamente gastar meu recurso público. Então, a gente vê que nessa fase de planejamento, eu ainda não fiz a realização de despesa, mas ela é essencial para eu entrar nas 3 etapas dentro da minha execução da despesa pública, que é o meu empenho, a minha liquidação e o meu pagamento. E aqui, pessoal, eu não vou entrar do ponto de vista mais específico, que vai ser já o tema das próximas aulas. Então, você precisa saber o quê? A gente tem um planejamento, que foi o que eu falei anteriormente, e a gente também tem a execução, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. E por último, a gente tem o controle e a avaliação. Então, com base nesse meu planejamento, com base nessa minha execução, eu faço sempre o quê? Um controle e uma avaliação dessas políticas públicas. E agora, então, vamos ver as questões, né, como é que elas tratam dessa questão das etapas do meu planejamento orçamentário da minha despesa pública. Planejamento e execução são etapas da despesa orçamentária. E aí, pessoal, item tá certo ou tá errado? Tá certinho, né, pessoal? Exatamente esse meu conceito que a gente tem das etapas da despesa orçamentária, que é tanto a minha etapa do planejamento quanto também a etapa da execução. Pessoal, olha só, essa questão eu coloquei antes, né? Fixação, crédito, descentralização, programação orçamentária, licitação, tudo isso, fora licitação, esses 4 itens a gente vai tratar de forma específica nas próximas aulas. Então, se ficou alguma dúvida, pessoal, não se preocupe que a gente vai tratar mais à frente cada um desses pontos. E aqui, então, a gente vai iniciar falando das etapas de planejamento da nossa despesa pública. Vamos lá, pessoal. Lembra que a gente falou das etapas de planejamento? Tudo começa com a nossa fixação da despesa pública. Então, vamos lá, pessoal. É a autorização legislativa inicial realizada por meio da minha lei orçamentária anual. Então, aqui, pessoal, fixação da minha despesa é o quê? É o start inicial. Aquela minha lei orçamentária foi publicada, é aquele retrato inicial ali de quanto que cada órgão poderia gastar em cada uma das despesas. Então, o valor máximo inicial que cada unidade orçamentária pode gastar durante o ano. Por exemplo, eu fixei na minha lei orçamentária anual 1 bilhão para eu gastar, por exemplo, na Secretaria de Obras do Distrito Federal. É o máximo de gastos. Outro exemplo, eu fixei na minha lei orçamentária anual 2 bilhões para a minha Secretaria de Mobilidade. Então, ou seja, o máximo de gastos, ela pode gastar 3 bilhões? Não pode, né? Porque aqui foi o máximo de gastos que o Poder Legislativo, né, que o Parlamento deu para essas secretarias, tanto a Secretaria de Obras quanto também a Mobilidade, realizar de despesa pública. Mas acontece, pessoal, e se esses recursos iniciais forem insuficientes para a unidade orçamentária? O que ela pode fazer? Ela pode solicitar o quê? Um crédito adicional. E aqui